E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar algum móvel. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo. Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem naquela ansiedade. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, que é a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja, os móveis, como vocês estão vendo aí, são maravilhosos. E a Super Casa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja para você que está em São Bernardo, na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue agora, 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Super Casa. E por falar em casa, nós, mulheres, que temos a nossa cultura, temos alguns direitos. Porém, nós recebemos a nossa querida Jamila Hussein para falar sobre os direitos específicos das mulheres islâmicas. E a pedido de vocês, telespectadores, nós vamos rever essa entrevista. Seja bem-vinda, Jamila. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde a todos. Você é a cara da sua irmã, é sua irmã, não é? É minha irmã. Gente, mas é idêntica, Nádia. Muito parecida. Quem é mais velha e quem é mais nova? A idade a gente não diz, né? Não, só perguntei quem é mais velha, não Vamos precisa lá. falar a idade. Eu sou a caçulinha. A caçulinha? Mas são muito parecidas, muito mesmo. Muitas pessoas confundem. É, muito parecida. Bom, eu disse que nós teríamos uma conversa de mulher, mas aqui o meu quadro é o seu bolso, o seu direito. Eu falei errado, gente, deixa eu corrigir aqui. Me explica como é que funciona essa questão dos direitos da mulher, se é que existe essa diferença de direitos da mulher ou direitos do ser humano dentro da religião islâmica. Bom, na verdade, muito se fala sobre o Islã, mas muito pouco se conhece. Então, as pessoas têm uma visão muito deturpada, muito distorcida acerca da religião islâmica. A gente gosta de falar um pouquinho sobre os direitos da mulher, porque o Islã ele tratou a mulher e o homem com igualdade, né, e acerca dos direitos. E alguns direitos prioritariamente para as mulheres, em função da própria situação em que a mulher se encontrava, né? O Islã foi revelado há mais de 1.400 anos atrás, então, há mais de 14 séculos atrás. E a mulher se encontrava numa situação onde ela era realmente uma mulher muito oprimida, muito subjugada pela sociedade, né, em todo o contexto mundial. E quando o Islã surgiu, ele veio aí a mulher conseguiu adquirir vários direitos que a religião islâmica apresenteou, digamos assim, com esses direitos, por ser direitos adquiridos de uma fonte divina, não podem ser podados aí pelos homens. E aí a gente tem direitos, as pessoas pouco conhecem, não sabem que a mulher muçulmana, por exemplo, ela adquiriu o direito ao voto desde o advento do Islã, desde o surgimento do Islã. Enquanto que em sociedades não islâmicas, esse direito só foi adquirido pela sociedade ocidental, vamos dizer assim, a partir do século XIX. O primeiro país que a gente tem notícias que permitiu o sufrágio feminino foi a Suécia, em 1892, mais ou menos, finalzinho do século XIX. E depois disso, a França, a Itália, Japão, até o Brasil, só no século XX. Nós, mulheres brasileiras, adquirimos o direito ao voto em 1932, 34, lá com Getúlio Vargas. E aí podemos hoje votar, sim, mas não é um direito que a gente sempre teve, como as mulheres muçulmanas sempre tiveram esse direito da religião islâmica, sempre puderam votar e serem votadas também. E além disso, a mulher muçulmana também dispõe do direito ao divórcio.
O divórcio pode ser requerido tanto pelo homem quanto pela mulher no Islã. E aqui no Brasil, a gente só conseguiu ver isso a partir da lei do divórcio em 1962, se eu não me engano, com a lei do divórcio, é que a mulher brasileira pôde requerir o divórcio, por exemplo. A mulher muçulmana, ela tem direito ao conhecimento, então direito ao estudo, a buscar o conhecimento. A gente fala disso hoje, parece um pouco até supérfluo falar disso, porque a gente vê as universidades, as escolas abarrotadas de meninas, mulheres estudando, trabalhando, mas nem sempre foi assim, infelizmente. O próprio Brasil só abriu as portas das universidades no finalzinho do século XX para as mulheres, no finalzinho do século XIX, desculpa, para as mulheres. E aí, as primeiras escolas criadas no Brasil foram criadas por volta de 1822. Então, o século XIX, mesmo assim, eram escolas com ensino elementar, que ensinavam a mulher a ter um bom comportamento, um ensino muito básico. Ensinavam a mulher a ser uma boa dona de casa. E aí, dentro do Islã, não, você não tem só o direito de buscar o conhecimento e de estudar, como você tem a obrigação. Tanto é que tanto o homem quanto a mulher no Islã, eles procuram o conhecimento, e prova disso é que a primeira universidade criada no mundo é a Universidade de Qarawin, que fica na cidade de Fez, no Marrocos. Foi construída por Fátima el-Fihri, uma muçulmana, no século IX. Nossa, faz No tempo. século IX, a primeira universidade que se tem notícias no mundo. E bem mais tarde, depois dela, a Universidade de Bolonha, é a universidade que a gente tem notícias que surgiu depois disso. Agora, Jamila, existe algum direito adquirido por nós, mulheres brasileiras? Vamos colocar o católico, né? Porque a religião, o cristão é o que mais tem aqui em nosso país. Existe alguma diferença de direito da mulher brasileira, da mulher cristã, para a mulher islâmica? Bom, na verdade, o que a gente tem, nós temos direitos garantidos que as mulheres, infelizmente, buscam até hoje e lutam por eles, né? Por exemplo, um exemplo disso, por exemplo, é ótimo, Um né? exemplo, por exemplo, né? Não deixa de ser, né? Um exemplo, por exemplo. A mulher muçulmana, ela tem o direito, por exemplo, há mais de 1.400 anos atrás, em trabalhando em algum cargo numa mesma empresa, direito à igualdade salarial, que é um direito que a gente vê aqui em todos os países já. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, desde 1951, estabeleceu essa igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Igualdade salarial entre os gêneros. Mas, mesmo assim, a gente vê uma dificuldade dos países em colocar isso em prática. Então, a gente vê... existem vários estudos colocando as diferenças salariais, as igualdades. Esse é um exemplo de um direito que a gente luta até hoje, já se fala muito nele, mas que ainda é observada essa desigualdade em relação à remuneração para homens e para mulheres. No Islã, existe uma lei da jurisprudência que diz o seguinte: a igualdade entre o trabalho e a sua retribuição. Então, não se pode fazer diferenciação de gênero, por exemplo. Se eu executo o mesmo trabalho, eu tenho direito ao mesmo salário. Entendi. Um outro detalhe também importante da gente falar, eu não me lembro o nome da mulher, mas teve um caso de uma mulher que escreveu um livro, não sei se você sabe o nome dela, aqui no Brasil, que ela queria ser modelo e ela não pôde atuar como modelo porque ela vinha de tradição islâmica. Ela queria, eu não me lembro o nome dela, mas deu bastante repercussão. E você sabe quem que é? Então, eu não conheci esse caso, desculpa. Imagina. Mas o que acontece é que existem modelos muçulmanas, sim, que desfilam, enfim, dentro de também porque em tem a trajes questão do traje, islâmicos. né? Exatamente, porque o trabalho para a mulher ele é permitido para a mulher muçulmana igual, normalmente é permitido. E aí, só que tem que se Existe observar... algum trabalho que é proibido? Então, aí é que tá. Existe uma restrição, uma condição, não é uma restrição, é uma condição, que o trabalho que se faça, que a mulher muçulmana ou o homem, que na hora de executar um trabalho, qualquer profissão, qualquer emprego, que não contrarie os princípios islâmicos, os princípios da religião. Como, por Porque exemplo? Como, por exemplo, uma mulher ser, vamos usar aí A modelo. o exemplo da modelo, uma modelo de lingerie ou de biquínis, por exemplo. Por quê? Porque dentro da religião Tem loja de islâmica... lingerie no shopping lá?
Tem, lógico. É? E fazem o maior sucesso. As mulheres muçulmanas são muito vaidosas. Olha eu, já querendo Bastante saber. mesmo. Sabe o que é Não, é interessante? porque a gente sempre vê todo mundo, as mulheres vestidas, eu penso, gente, né, como é que foi? Mas a modelo, como é que é a foto? Então, as mulheres muçulmanas, elas são muito vaidosas, Ah. muito vaidosas. Elas se vestem com pudor, com muito recato, com o uso do véu, quando vão estar em público, né? Quando vão sair à rua, enfim, quando elas vão estar em público. Mas a mulher muçulmana ela tem uma vaidade bastante aflorada. Ela também se veste para os homens dela. Com certeza. A mulher muçulmana, Já com o resumiu o que uso ela do- queria dizer, já com o uso- coloquei na prática. Elas também são animadas. E o que acontece? É que o interessante sobre o hijab, essa vestimenta islâmica, é que a mulher muçulmana, uma das coisas que eu mais acho interessante mesmo, Aham. por ter a experiência e usar o véu já há bastante tempo, é que a mulher muçulmana ela consegue focar a atenção das pessoas para aquilo que realmente interessa. Então, se as pessoas olham para ela e veem uma mulher totalmente vestida como é a mulher muçulmana, eles não conseguem prestar atenção se ela está com tudo em cima, se ela está dentro dos padrões de beleza. Adorei. É sério. E aí, se ela está com a cintura da Débora Seco, o bumbum da Juliana Paz, nada disso. Então, as pessoas começam a focar mais em quem aquela pessoa é. Eles começam a prestar atenção na sua personalidade, em quem você realmente é. Quando você trabalha, se você é uma jornalista, então, se você é uma boa jornalista, no que Você se você comunica faz, direito? se você faz, eles começam a prestar atenção em quem você realmente é e aquilo que você tem para oferecer, muito mais do que naquilo que você aparenta Por exemplo, ser. eu não faço a mínima ideia da cor do cabelo dela, se o cabelo dela é curto, se o cabelo dela é comprido, se é enrolado, se é liso. Por esse lado, vocês se dão bem, porque não precisa ficar fazendo chapinha, fazer escova, não é? Facilita a vida, não é? Como eu disse, existe a vaidade, a gente sempre procura se cuidar, estar o melhor possível para ser feliz, para nós mesmas, para nos cuidarmos e para, lógico, para as pessoas que estão ao nosso redor e para aquelas pessoas que a gente quer realmente que nos achem uma mulher sensual, uma mulher interessante, uma mulher bonita, né? Agora, por exemplo, se eu, como turista, chegar em uma mesquita e quiser entrar do jeito que eu tô, claro que a saia não vai ser permitida, porque não faz parte. A mesma coisa que entrar numa igreja com o peito de fora, né? Com um decotão. Não é de bom tom. Ninguém vai desrespeitar a igreja entrando desse jeito. A gente tem sempre que entrar. Minha avó que dizia, cobre esse peito. Ela falava, não deixava de jeito nenhum na igreja assim. Mas se eu quiser entrar numa mesquita sem o véu, eu posso? Então, algumas mesquitas permitem sim, outras elas aconselham o uso do véu. Então, a pessoa chega com a roupa que ela está, uma turista num país estrangeiro, chega com a roupa que está, algumas mesquitas oferecem alguns mantos, alguns véus poder para a cobrir o pessoa corpo. cobrir, porque é uma casa de adoração. Assim como você não deve se dirigir a qualquer igreja, a qualquer templo religioso, né? Sim. Nem uma igreja, nem uma mesquita, nem uma sinagoga, se vestindo de maneira inadequada. Sim. Então, a mesma coisa acontece com a mesquita. Então, se a pessoa escolher uma roupa recatada, provavelmente ela já vai poder estar entrando, tal. Se ela tiver com uma roupinha um pouco mais curta ou mais justa, então é aconselhado aí a mesquita geralmente ela oferece um véu para colocar no colo, se a pessoa tiver com algum decote muito grande, enfim, vai de cada Agora, ambiente. Jamila, você como advogada, qual foi o caso mais difícil que você já teve? Sem citar nomes, vamos preservar a intimidade do seu caso. Mas só se você puder compartilhar, é interessante, porque às vezes a pessoa não faz a mínima ideia do que pode ser tratado em relação a esse direito da mulher islâmica. Em relação ao direito da mulher muçulmana, na verdade, eu não peguei nenhum caso que fui até a justiça, mas aconteceu uma coisa pessoal comigo que me deixou bastante aborrecida, onde a gente buscou aí uma orientação jurídica em relação ao que estava acontecendo. O que aconteceu? Que foi quando há um tempo atrás, há uns anos atrás aqui no Brasil, estavam se restringindo. Os aeroportos eles estão bastante rigorosos com a segurança, o que eu acho muito importante porque é para a segurança de todo mundo. Para mim, é para a sua, de qualquer cidadão, ou brasileiro, ou que esteja aqui no país. E a segurança é realmente importante. Mas quando você fala de segurança, e você tem que se ater a alguns requisitos que você tem que observar. Regras. Algumas regras, com certeza. E aí, estavam acontecendo algumas coisas que eu considerei que estavam extrapolando o limite da segurança e invadindo... Desrespeitosa. Exatamente. O direito
meu direito como muçulmana. Então, eles não estavam mais permitindo. Eu costumo viajar bastante de Você avião. mora no Rio, né? Eu moro no Rio. Mora mal, é ruim o lugar que ela mora. É realmente a cidade maravilhosa. Tem os seus maravilhosa. defeitos e tem muitas virtudes também. E aí, nessas viagens, eu comecei a observar que as pessoas procuravam fazer uma revista um pouco mais minuciosa. Tudo bem, quando é necessário, é claro que eu vou me prontificar. Mas eu comecei a perceber que era em função da minha religião. Porque você usava o véu, é isso? Exatamente. Por exemplo, em um voo, viajei com uma freira. Nossa. A freira passou a minha frente. A freira do teu lado. Com o hábito, ela estava vestida do hábito, com o hábito, e eu lembro que a gente conversamos, foi muito interessante a conversa. E ela me disse que é uma missionária, que viaja muito e que nunca tinha visto aquilo. Aquilo o quê? Ela passou, normalmente, mesmo vestindo o hábito, e quando foi a minha vez de passar pelo raio-x, o que aconteceu? Eles pediram para que eu fosse para uma revista mais minuciosa. E aí eu perguntei se tinha algum motivo. Nacional já ou que internacional? Nacional. E já que o raio-x não tinha apitado, eu falei, bom, então eu acho que eu vou perguntar por quê, qual é o motivo. Você passou pelo raio-x e não apitou? Não. Para quem nunca viajou de avião, quando você faz uma viagem de avião, você passa por um raio-x. Às vezes ele apita, às vezes você está com uma pulseira, com um cinto, com uma bota que às vezes tem algum fecho. Se apitar, eles pedem para você ficar ao lado e eles vão revistar você vai ter que ficar de bracinho aberto, vão passar um negocinho em volta, vão pedir para você retirar algumas peças ou vão pedir para abrir a sua bagagem para revistar melhor. Então, no caso, ela está dizendo que ela passou e não apitou. Mesmo sem apitar, eles pediram uma revista minuciosa. E aí, como eu vi que a freira tinha passado com um hábito, que é uma roupa muito semelhante à minha, e eles não pediram... A dela apitou ou não? Não, nem a minha, nem a dela, nem a minha. E aí, direitos iguais. Já em não apitando, o passageiro pode seguir normalmente pelo saguão para poder embarcar. Como eu não pude, eu perguntei por quê. E eles não quiseram me responder, eles só disseram que eram regras. Eu falei, tudo bem, mas a regra ela tem que ser implantada quando você vê um motivo, a necessidade. Exatamente. E aí eles pediram para que eu fosse para a salinha. Exatamente, até uma salinha mais reservada para ser revistada. E aí eu disse que eu não iria se eles não me dessem um motivo que fosse Foi discutir com razoável. Uma advogada é complicado. Razoável. Então, eles ligaram para o pessoal da Polícia Federal, disseram que eu estava me recusando. E aí, a polícia ali, no aeroporto, sempre tem uma sala da Polícia Federal. E aí, eles fizeram algumas perguntas, ele respondeu não apitou nada, ela não está causando nenhum problema. Ela só disse que não está vendo necessidade. Como o funcionário estava concordando comigo, ele disse ao policial, e o policial disse, poxa, liberem, porque não tem necessidade. Não há necessidade desse tipo de comportamento. Você ficou constrangida com a situação? Muito, porque eu fui levada ao lado, eu fiquei ali conversando com o funcionário enquanto as outras pessoas passaram normalmente. Eu estava com os meus filhos. Aliás, estão os 3 aqui, né? Vamos mandar um beijo para eles? Como eles chamam? Aya, mais velha. Aya. O Hisham. Hisham e o Adam. Lindos. Adorei o bate-papo, Jamila. Obrigada, viu? Tem o nome da minha avó chamava Jamila. Minha avó não, minha bisavó, a mãe da minha avó, por parte de pai. Sucesso para você, viu? Prazer é meu. Obrigada. Manda beijo pro Rio de Janeiro. Pode deixar. Obrigada. Beijo pra todos no Rio. Ei, Rio de Janeiro, hein? Cidade maravilhosa, não é? Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre comportamento animal. O intervalo é rápido, não saia daí.